Cumprimento as autoridades aqui presentes e os membros que compõem a mesa da nossa convenção, na pessoa do pastor Pascoal Peragini. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de começar essa meditação, eu peço autorização à mesa para fazer apenas 2 agradecimentos. O primeiro deles é a Deus Pai, Deus Criador, a Deus que me conhece antes mesmo que eu fosse uma forma no ventre da minha mãe. A Deus Filho, meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Deus Espírito Santo, que tem me consolado e me ajudado nesta caminhada aqui na terra. O segundo agradecimento são as pessoas que de alguma forma estão aqui comigo nesta noite, que me ajudaram durante todo este ano de 2012, quando souberam dessa minha grande responsabilidade, orando por mim, oferecendo-me livros, recorte de jornais e revistas para que eu pudesse ler e me preparar para este momento. Em especial, preciso agradecer a minha família, meu esposo Sérgio, meu filho Henrique, minha filha Ana Maria e minha querida nora Analia. A minha família, meu muito obrigada. A todos os meus irmãos, em especial a um grupo de oração chamado carinhosamente de G5. Somos 5 mulheres que oramos constantemente umas pelas outras. Ao Senhor toda a honra e toda a glória. Aqui estamos nós, o povo que o Senhor remiu pelo sangue do Cordeiro, seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este Senhor tocou em vidas que valorizaram a minha geração, a nossa geração, e por isso estamos aqui nessa noite, participando deste momento tão importante. Que Ele mesmo nos abençoe nesta 93ª Assembleia da Convenção Batista Brasileira, a fim de que tomemos as decisões necessárias para valorizarmos a nova geração. Em sua palavra proferida no último dia da 9ª Conferência Nacional do Direito da Criança e do Adolescente, que aconteceu entre os dias 12 a 14 de julho do ano de 2012, na cidade de Brasília, a presidenta, é assim que ela gosta de ser chamada, a presidenta do nosso Brasil, Dilma Rousseff, entre outras palavras, mencionou que, abre aspas, o PIB, Produto Interno Bruto, de um país deveria ser medido pela forma como são tratadas, como tratam as suas crianças. Com essas palavras, ela estava dizendo que o Brasil seria bem classificado no ranking mundial, pois as crianças e os adolescentes brasileiros têm sido alvo de atenção das leis nacionais. O Estatuto da Criança e do Adolescente tem direcionado inúmeros projetos sociais e ações governamentais em favor do desenvolvimento cidadão dessa faixa etária de brasileiros. Para exemplificar, uma pesquisa realizada no território nacional revelou que a extrema pobreza no Brasil se encontra na faixa etária de 0 a 15 anos. Nossas crianças e adolescentes são os brasileiros mais vulneráveis pelo ponto de vista socioeconômico. Na tentativa de mudar essa realidade,
foi criado o programa Brasil Carinhoso, que tem como objetivo o fortalecimento das famílias que possuem pelo menos um filho com idade de até 15 anos. Esse fortalecimento ocorre por meio da inclusão produtiva dos chefes dessas famílias e também da melhoria do acesso à educação e à saúde desses brasileirinhos. Irmãos, imaginemos se o Senhor Deus viesse agora, neste momento, e classificasse nossas igrejas pela forma como temos tratado aqueles que são os donos dos céus. Sim, Jesus afirmou em Lucas capítulo 18, versículo 16, quando os discípulos tentavam impedir a aproximação das crianças: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. Por isso, o próprio Senhor Jesus disse que para entrarmos nesse reino, precisamos ser como meninos, como crianças. Está registrado em Marcos capítulo 10, versículo 15. Imaginemos se o Senhor Deus avaliasse e classificasse nossas vidas, nossas famílias, nossas igrejas, pela forma como temos tratado as crianças e os adolescentes, ou seja, a nova geração. Estamos recebendo do Senhor Deus o grande desafio de sermos instrumentos em suas mãos, para que crianças experimentem a vida abundante, prometida por Jesus em João capítulo 10, versículo 10, parte B. A vida com Jesus oferece às crianças liberdade da miséria espiritual, da miséria mental, relacional, econômica, física e ministerial. Sim, da miséria ministerial também, pois elas possuem potencial para mudar o mundo. Na Bíblia temos exemplos de crianças que foram usadas por Deus: Samuel, a serva da esposa de Naamã, Josias, Timóteo. Isso aconteceu não por serem simplesmente crianças, mas porque, como crianças, tinham fé e atitudes de extrema importância na ação divina. As duas instituições, a família e a igreja, são as que possuem força para influenciar as crianças como convém, direcionando-as para o Pai Criador e Redentor. É preciso que a igreja e a família saiam da sua zona de conforto para abençoar esses que iniciam sua jornada na vida, a nova geração. Mas como temos tratado as crianças que vêm à casa do Senhor? Temos recebido essas crianças com a mesma intimidade que o Senhor Jesus as recebeu? Como é essa criança? Como vive? Como é a sua família? Como essa criança vê a pessoa de Deus? E sua fé, como está sendo construída? Essas e outras perguntas concernentes ao desenvolvimento integral e espiritual da criança e do adolescente precisam ser respondidas por nós, de tal forma que demonstremos nosso compromisso e interesse em permitir o acesso de cada um deles aos braços do Pai. Vamos abrir nossas Bíblias, acessar agora a nossa Bíblia, a Palavra de Deus, no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versos de 4 a 9. Vamos ouvir o que diz a palavra do Senhor. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças.
E essas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Vamos orar? Senhor nosso Deus, a Tua palavra foi lida neste momento. Pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo nos ajude a entendê-la, a vivê-la e a obedecê-la. Em nome de Jesus. Amém. Sempre fez parte da estrutura organizacional das nossas igrejas batistas a existência de um departamento de crianças. Pensando no departamento infantil de sua igreja, faça a sua opção para responder a seguinte pergunta: como é o departamento infantil de minha igreja? Letra A: local onde as crianças são cuidadas, enquanto a igreja oferece um culto ao Senhor. Letra B: local onde os pais deixam seus filhos para ouvirem histórias bíblicas e assim conhecerem o Senhor Deus. Letra C: local onde alguns irmãos cumprem a tarefa de fazer algo em benefício das crianças. Letra D: outra opção. Qual foi a sua escolha? O departamento infantil de nossa igreja precisa fazer muito mais do que cuidar de cada criança que ali está. Precisa fazer mais que contar histórias da Bíblia. Precisa fazer mais que permitir que irmãos cumpram com a tarefa que a igreja lhes deu de fazer algo em benefício da criança. Se a sua escolha foi pela letra D, é hora de nós pararmos, pensarmos e analisarmos a nossa realidade frente ao momento histórico em que vivemos. É hora de pensar e repensar a nossa ação eclesiástica em relação a esses pequeninos. Moisés chamou a atenção do povo de Deus para o momento da história em que eles estavam vivendo. O povo estava em vias de possuir a terra prometida, na qual viveria a nova geração, a geração bem jovem do povo de Deus. Como líder visionário, Moisés alertou o povo a instruir os seus filhos e os filhos dos filhos a amarem a Deus. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Moisés sabia que a nova geração que entraria na terra prometida não tinha ainda experiências necessárias com esse Deus para reconhecê-lo. As gerações futuras, as novas gerações que veriam depois dessa então, essas sim não teriam mesmo experimentado do maná que sustentou o povo por 40 anos no deserto. A nova geração não teria visto as sandálias que não se desgastaram, apesar das longas e intermináveis caminhadas. A nova geração não teria bebido água fresca no deserto, árido e escaldante. Por isso, Moisés alerta o povo: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Nada e ninguém é mais ou maior que o Senhor. Guarde isso no seu coração. Ensine essas verdades a seus filhos. É importante que vocês ensinem aos seus filhos sobre a grandeza do Senhor. Mostrem a eles quem é o Senhor que os livrou da escravidão,
e pode livrá-los hoje e sempre, que pode transportá-los das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Acredito que Moisés estava perguntando: que valor as futuras gerações darão à terra se não conhecerem aquele que a entregou? Qual será a relação que essa geração terá com aquele que planejou esse momento feliz de domínio da terra que foi prometida a seus pais? Como ficará a fé e a obediência aos mandamentos que ele ordenou? Em seu livro Pense Laranja, Red Joyner, ao comentar essa linda passagem, afirma que, abre aspas, Moisés está lutando por algo muito mais importante do que um estilo de vida ou uma prática. Sua briga, sua luta é pelo coração. Fecha aspas. Moisés estava deixando o legado da fé, do amor, da razão da existência do seu povo. Deixe-me fazer aqui um parêntese bem rapidamente e explicar o que o pastor Red Joyner entende da ideia do cristão alaranjar o mundo. O pastor Red Joyner, criador e diretor do grupo Rethink, acredita que o coração caloroso da família pode ser representado pela cor vermelha e que a luz brilhante da igreja pode ser representado pela cor amarela. Quando essas duas instituições de origem divina combinam seus esforços, o resultado é laranja, ou seja, uma parceria entre as duas entidades para criar a melhor opção. Certa vez, um aluno de 9 anos de idade me fez a seguinte pergunta: por que mesmo estamos aqui neste mundo? Antes de responder a este intrigante questionamento, alguns pensamentos passearam em minha mente. Dentre eles, lembrei-me que a filosofia é algo que o homem exercita, mesmo de forma inconsciente. Lembrei-me também da busca constante e incessante da ciência de provar a origem da vida humana. E por fim, de forma clara e direta, me lembrei do que diz a palavra de Deus